Então, boa noite a todas e a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, dentre amigos e amigas que para mim também são muito caros e caras, né? Porque compartilhamos esse momento fatídico que foi o final, a última semana de maio. Então foram pessoas com quem eu pude trocar algumas ideias e com quem eu pude extravasar um pouco da minha revolta naquela última semana. Então eu preparei uma fala voltada para essas companheiras e para esses companheiros que comigo estavam naquele momento que foi muito duro para todas e todos nós, né? Então, primeiro eu agradeço, acho que é um grande desafio compartilhar uma mesa com as professoras Gimena e a professora Miriam, mas tentarei fazer o melhor que eu puder. Então, eu vou ler. A minha fala eu intitulei abre aspas, efeito Dilma na militância LGBTT e na articulação entre movimento e Estado. Há pouco mais de um mês, no dia 25 de maio de 2011, a presidenta Dilma Rousseff, ex-guerrilheira e militante de esquerda contra a ditadura militar, suspendeu o chamado kit gay, na verdade, kit de combate à homofobia, dizendo que não é papel do governo fazer propaganda de opções sexuais. O chamado kit gay é uma série de produtos que findam uma relação de parceria entre a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, configurando mais uma relação dentre tantas que se firmaram entre a sociedade civil e o Estado no combate à homofobia na educação durante os 8 anos do governo Lula. O livro Educação Sexual, da professora Gimena Furlani, aqui dessa instituição e aqui na mesa conosco, é um desses exemplos. Como pesquisadoras e pesquisadores dos campos de estudos de gênero e estudos gays e lésbicos, e também militantes e sujeitos das homossexualidades e travestilidades, devemos olhar com atenção e cuidado a reação homofóbica que tem se conjurado no Brasil neste momento, com o apoio de nossa presidenta. Sabemos por experiência política que o tema das homossexualidades são dos mais vulneráveis à opinião pública, que ora parece avançar e ora parece retroceder. Acho que vivemos a maior reação homofóbica que já vi como adulto, e acredito que este é o momento que, como nos alertou Sérgio Carrara, temos que mudar as questões e repensar nossas estratégias. Os índices de violência letal homofóbica têm aumentado exponencialmente, e pergunto se por resultado da visibilidade na mídia um aumento concreto. Desta forma, a simples execução de modelos conhecidos de atuação política não é suficiente, exigindo de nós mais criatividade e esperteza na resposta que daremos a esse momento de violência que sofremos, globalmente e localmente. É de Simi Lahat, travesti militante do movimento LGBTT do Pará, vinculada à ONG Grupo de Resistência de Travestis e Transsexuais da Amazônia, Greta, e filiada ao Partido dos Trabalhadores, o conceito de efeito Dilma, publicado em seu blog da La Razinha. Para a militante, o efeito Dilma é o resultado do impacto das declarações da presidenta sobre o quadro de militantes do movimento LGBTT. Conforme afirmou, abre aspas, me sinto lesada, enganada, arrependida e envergonhada. Acredito que este projeto político que hoje se apresenta é o melhor para o país, mas a condutora desse processo me fez acreditar que, por sua história política, seria mais corajosa ao implementar as políticas que fariam do Brasil um país moderno. Fecha aspas. Nesse sentido, Simi busca, a partir da reação homofóbica, produzir um discurso de reconfiguração do movimento LGBTT, de retorno às lutas, de forma combativa. Disse ela, abre aspas, temos que refletir com o rumo que este movimento tem tomado e voltar às ruas como fizemos em Stonewall. Ter coragem de cobrar e não se vender por projetos. Por um movimento LGBT combativo e de luta, sem perder a ternura que nos é peculiar, mas enfrentando a política conservadora imposta pelos fundamentalistas. Como vemos nesse exemplo, há o conceito de efeito Dilma para nomear a reação homofóbica do presente, e como forma de se enfrentar tal reação, propõe-se a retomada e discussão de princípios de luta. Tomando o conceito de efeito Dilma de Simi Lahat, proponho adensar 2 de seus aspectos. Por um lado, a produção de rearranjos do movimento, inesperados até o momento de pronunciamento da presidenta,
Por outro lado, o retrocesso que representou a posição da presidenta para a democracia. Como qualquer outro movimento, o movimento LGBT divide-se em diferentes correntes políticas, partidárias ou independentes. Até antes do pronunciamento de Dilma, durante todos os anos do governo Lula, a configuração tivera pouca variação, mantendo-se estáveis e bem delimitadas as forças e alianças no movimento. Numa análise preliminar do efeito Dilma, percebi que houve uma grande desestabilização dessas forças, ou seja, a circulação de diferentes interpretações sobre o veto de Dilma atuou numa reconfiguração das forças, cujo resultado ainda é subanalisado e subavaliado. Posições petistas que, ao longo dos anos do governo Lula, se mantinham ao lado do governo, qualquer fosse sua atuação, agora se pronunciam publicamente como oposição crítica. Posições não petistas, que se afirmavam base aliada do governo Lula, mas se diferenciavam do PT, têm executado a política dos panos quentes, afirmando, principalmente, que Dilma foi enganada pelas lideranças evangélicas ou até mal assessorada. Setores que vinham sendo oposição ao governo Lula e que mantiveram sua oposição ao governo Dilma parecem se regozijar com o acontecido, implementando o que eu nomearia como uma política da crueldade ao dizerem, eu já sabia. É tempo, portanto, de um remapeamento das forças do movimento LGBT, uma vez que, no meu ponto de vista, essas estão diferentes dos 8 anos do governo Lula. Como disse Simi Lahat, abre aspas, a culpa não é só de Dilma, é de todo o movimento LGBT do Brasil, de todos os estados, de todas as ONGs, que hoje se encontram numa realidade vendida, entreguista, à política das diárias, passagens, hospedagens, verbas para as paradas que se tornaram eventos de quantidade e não mais de qualidade política, fecha aspas. Não quero aqui tomar a posição de Marta Suplicy, que afirmou que, abre aspas, de qualquer maneira, a própria discussão incitada pelo Kit já está fazendo a sociedade ser obrigada a fazer uma reflexão que dificilmente ocorreria, fecha aspas. Quero dizer que, para enfrentarmos a maior reação homofóbica dos últimos tempos, o efeito Dilma, só o faremos com reflexão, olhando para trás e tecendo novas formas de fazer política sexual no Brasil. Li no Facebook de Sônia Correia, uma ativista dos direitos sexuais, uma das clássicas brasileiras, que materiais didáticos têm problemas, todos eles. Disse ela, abre aspas, sinceramente, eu penso que esse argumento, discurso que está rolando, de que o material tem problemas, parece aquele velho hábito de culpar a moça de saia curta pelo estupro. Digamos que o material tenha problemas. Ora, isso acontece com materiais educativos muitas vezes. Mas nem por isso precisa do pito e de uma declaração de 5 minutos do Gilberto Carvalho na hora do Brasil. Se tem problemas, podem ser corrigidos, sem maiores escândalos morais, não é? Não devemos perder a perspectiva macro do episódio, Trading Sex. O sexo e a sexualidade têm sido, dessa forma, um dos eixos organizadores da política brasileira desde as eleições de 2010. O kit gay, no meu ponto de vista, e eu acho que da equipe organizadora também pela apresentação, não passou de um bode expiatório na delimitação de posições e na exposição ainda mais acirrada das posições conservadoras na sociedade. As mesmas que, diga-se de passagem, vem barrando, como apontou Sônia Correia, uma série de materiais desde os anos 80. Abre aspas. Pessoal, quem viveu muito viu. Aconteceu parecido em outras eras. Na Sarney Pura, em 1987, o Ministério da Saúde suspendeu a distribuição de milhares de cartilhas sobre anticoncepção, dedos de Santa Madre. Em seguida, quem barrou a orientação sexual na Constituinte? Ora, foi já então uma aliança entre evangélicos e ruralistas, não é? Reforma agrária. Em 1997, o FHC vetou artigos da lei, depois mandou desvetar, mas foi um atraso. E em 2003, o governo Lula recuou na ONU da resolução que foi recentemente aprovada sobre direitos humanos e orientação sexual. Plissa change. A diferença maior, segundo vejo, é a infiltração mais profunda dessas posições na sociedade. Isso sim me preocupa muito, fecha aspas. Como disse no início dessa apresentação, materiais de combate à homofobia foram publicados aos montes durante o governo Lula e continuam sendo publicados.
não apenas pelo MEC e pelo governo federal, mas também por secretarias estaduais e municipais, universidades e ONGs. O que está por detrás da polêmica do kit gay é o fortalecimento de posições conservadoras e fascistas em nossa sociedade. Os autodeclarados neonazistas, inclusive, ocuparam as ruas de São Paulo no início de abril para manifestarem-se a favor de Jair Bolsonaro. Disso tudo, para concluir, na minha opinião, e pensando no meu campo de pesquisa, a agenda anti-homofobia na educação, fica a preocupação de Dilma ter intensificado a vigilância e alterado anos de luta pela democratização do sistema editorial no MEC. Dilma afirmou que tudo que tem a ver com costume será agora avaliado pela Presidência da República. Uma posição democrática de Dilma seria, avaliando negativamente o material do MEC, procurar o Comitê de Publicações do MEC, dialogar com o Ministério e com os autores do material, conversar com o campo educacional. Ao invés disso, a presidenta optou por uma declaração pública de veto, sem conhecer o material, intensificando uma forma antidemocrática e antimeritocrática de avaliação e publicação de materiais didático-pedagógicos. No meu ponto de vista, isso é ditadura e traz novamente para o Estado brasileiro uma forma de avaliar a produção intelectual e artística da sociedade civil de forma repressiva e centralizadora. Termino com uma pergunta: o que é isso, companheira?